perseguição, horda de infectados, baiacu, criancinha instaladora. Galera, esse episódio teve de tudo, menos um final feliz. Você percebeu quão fiel esse episódio foi ao jogo? Você achou legal as mudanças que fizeram? Vem comigo pra análise do episódio 5 de The Last of Us. Vamos lá. Restaurantes, Peter aqui. Galera, vocês estavam querendo ação, acho que finalmente a série entregou bastante ação. Acho não, entregou, né? Mas como sempre, ela foi além, né? E mostrou pra gente as consequências de uma vida de vingança, de obsessão. Até onde a vingança vale a pena? A Kathleen joga tudo fora nesse episódio e no final a sensação é que todos estão nadando e nadando pra sobreviver, mas morrem na praia. Será que esse também vai ser o final da Ellie e do Joel na série? Bom, a gente vai analisar o episódio de hoje agora! Tá curtindo essa série? Já vai comentando aqui embaixo. E se você quer mais informação desse universo de The Last of Us e de todo o universo nerdístico, multiverso nerd, é esse canal. Então se inscreve nesse canal, fique inscrito nesse canal. Isso é muito importante pra gente continuar trazendo cada vez mais informações. Ou seja, a tua inscrição trabalha, não só pra gente, pra você também. Tamo junto, vamos lá, galera. Bom, se a gente comparar a história do Henry e do Sam no jogo e na série, não tem como discutir. Na série ficou muito melhor. Acho que você concorda com isso, né? O Henry e o Sam no jogo, eles têm o mesmo desfecho que vocês viram no final do episódio 5. O Sam é infectado e o próprio Henry atira nele, em seguida se mata. Mas é como eu sempre falo aqui, galera, tipo, seja em jogos, filmes, séries, mangás, não importa o desfecho, mas sim como a história é contada. Eu não tô dizendo que, tipo, no jogo é ruim, mas a série conseguiu adaptar da melhor forma possível, mudando alguns aspectos e criando um background bem melhor pro Henry e pro Sam. Então acho que a série tem somado bastante, tem agregado bastante no que a gente já conhecia do game. A luta dos dois irmãos para sobreviver, custe o que custar, é parecida nas duas mídias. A diferença maior é que no jogo o Henry não liga de matar caçadores pelas costas, nem mesmo deixar o Joel e a Ellie pra trás se for preciso para sobreviver. Tipo, o foco é a sobrevivência. Já na série, ele só cometeu um crime na visão dele, que foi entregar o irmão da Kathleen pra Fedra em troca do remédio pra curar a leucemia do Sam. É difícil jogar o Henry no contexto que ele vivia, sabe? Tendo que salvar o irmão no mundo pós-apocalipse, concorda comigo? Não é teu lugar de fala, não é verdade? E assim, ao mesmo tempo que é compreensível, não é justificável o sentimento de vingança da Kathleen. Pô, o Michael era uma pessoa tão boa que até mesmo antes de morrer nas mãos da Fedra, ele pediu pra Kathleen perdoar o Henry. Isso é muita bondade. Ele era uma pessoa que todo mundo gostava, inclusive o Henry. O cara ajudava todo mundo enquanto liderava a resistência contra a Fedra. Isso não é normal no mundo onde os humanos são tão, sabe, perderam completamente a civilidade, né? E vai lembrar que todos eles viviam numa das piores zonas de quarentena da Fedra, onde os guardas eram muito mais violentos com o povo. Isso soma bastante, isso pesa bastante nessa decisão de ser bondoso, não é verdade? Porque justamente com isso fica cada vez mais difícil a esperança e a bondade crescerem no mundo pós-apocalíptico. Numa zona de quarentena totalmente opressora, sabe? A gente já viu isso no universo de The Walking Dead. A gente assiste isso, né? A escassez e os problemas de um mundo assim muda as pessoas. É o que eu falo, a gente sempre costuma debater isso, né? Ah, se aconteceu, sei lá, um apocalipse zumbi, eu nunca vou me tornar humano como The Walking Dead. A gente não sabe. A gente não sabe. Eu acho que eu não vou, mas como é que... Se tá faltando comida, até onde a gente vai pra poder sobreviver, concorda? Pessoas boas acabam se transformando no universo todo destruído. Porque eu acho que nós somos bondosos, né? Assim, tipo, nossa natureza seria benevolente por conta do mundo que cerca a gente. Se esse mundo troca, a gente não sabe como é que a gente vai ficar. No meio de tudo isso, o tal do Michael permaneceu um cara bom nesse mundo totalmente cruel. Aí bate aquele sentimento. Pô, do que adiantou ser bom se no final das contas meu irmão foi morto pela Fedra? Infelizmente, a bondade parece ser uma fraqueza nesse tipo de mundo. Foi por isso que o Perry deixa claro pra Kathleen que apesar de gostar do Michael, a única que conseguiu mudar alguma coisa ali foi a Kathleen. Se não fosse os métodos dela, provavelmente eles ainda estariam sendo governados pela Fedra. Bom, quanto ao Henry e ao Sam, a história contada pela série dá muito mais significado pra eles do que simplesmente um bando de caçadores caçando os dois. A real é que pelo Sam ele foi capaz de entregar até mesmo a pessoa que ele mais admirava dentro da zona de quarentena. E por isso todo mundo lá odeia ele. Já o Sam ganha muito mais profundidade como personagem. Aliás, vários personagens estão ganhando mais profundidade como personagem nessa série, né, com relação ao jogo. Mas o Sam muito mais. Diferente do jogo, porra, na série ele é um deficiente auditivo, teve leucemia e só tem um irmão pra cuidar dele. Então assim, o Henry se torna o super-herói do Sam. E até ali, tudo tava dando certo. Ele venceu a leucemia. Ele tava fugindo da galera da Kathleen. Ele conheceu a Ellie, que, pô, logo virou amiga dele. Tinha tudo pra ter um final feliz, tudo. Eu até achei que a série ia deixar o Sam vivo. Eu realmente achei isso. Pô, né, porque salvaram a vida do Bill, então o que custava deixar o Sam vivo, né? Mas eles não quiseram mudar o destino dos dois irmãos. Isso é ruim? Eu não achei.
Se os dois tivessem sobrevivido, o impacto deles na história teria se perdido. Ah, Peito, mas o Bill não encontrou com a Ellie na série? Disso você não reclama, né? Sim, isso foi um ponto negativo. Mas vocês concordam comigo que a função do Bill no jogo era simplesmente entregar um carro pro Joel? A missão envolvendo o Bill era só isso. De quebra, a gente descobre um pouquinho da vida dele com o Frank da forma mais trágica possível, né? Já no caso do Henry e do Sam, o impacto é maior. É uma reflexão sobre ser infectado, sobre não ter esperanças nesse mundo pós-apocalíptico. Se tirassem isso na série, pô, nada mais faria sentido ali. O que eles fizeram mesmo foi dar mais significado à história dos dois irmãos. Foi o que aconteceu ali. A ligação da Ellie com o Sam é muito maior na série. Ela vira amiga dele, traz esperança pro menino, até nos últimos momentos da vida dele. No final, ela tenta salvar ele com o próprio sangue. Óbvio que isso não funciona. Por isso que ela sente a morte do Sam. Ela se sente imponente, ela pede desculpa no final. No jogo não é impactante assim pra Ellie, sabe? Ela nem sabe que ele foi infectado no jogo. Ela só descobre quando foi acordar ele pra tomar café da manhã. Mas, no geral, o encontro deles, a forma como o Joe e o Henry planejam sair da cidade, o medo do Sam de virar um monstro, e aquele finalzinho, né, onde o Joe tá usando rifle contra os soldados e depois contra os infectados, tudo aquilo é bem parecido com o game. Tipo, tá muito fiel, tá bem parecido com o game. O que muda mesmo é a origem do Henry e do Sam e a criação da Kathleen pra série. Porque no final das contas, ela não é a líder dos caçadores, mas sim de uma resistência contra a Fedra. Então a gente parte do princípio que os caçadores devem estar por aí. Bom, então agora vamos falar do Byaku. Bom, pra quem vem nos comentários falar que eu já sabia que o Byaku ia aparecer porque eu assisti a série inteira, a real é que eu só assisti 4 episódios, ok, galera? Eu só tive acesso a 4 episódios. Eu sabia que uma hora ou outra o Byaku iria aparecer. Tinha teasers e trailers mostrando isso. Mas eu realmente não sei nada do que vai rolar da série daqui pra frente, nada. Se aquela frase pra vocês pareceu isso, pô, talvez eu tenha até errado na forma de falar, fiquei empolgado. Mas a real é que eu só vi mesmo até o 4º episódio. Do 5º episódio pra frente, eu tô assistindo com vocês. Até porque se eu tivesse assistido tudo, as análises da série iam sair 10 minutos depois do episódio. Já teriam prontas, pensa bem. Eu não precisava esperar ter esse lag todo de tempo, né? Mas enfim, vamos seguir aqui agora, ok? Não ficou muito bem explicado como é que aquela horda de infectados e zumbis foram parar naquela parte da cidade, né? Já que o Henry disse que eles tinham sido eliminados. O mais lógico é que eles saíram dali caminhando, né, por debaixo da terra, pelos túneis. E aí o Henry e o Joe tiveram sorte de não encontrar eles antes, com certeza. Quem jogou o game, acho que com certeza achou que eles iriam aparecer naquela cena onde o Joe e o Henry estavam andando pelos túneis, né? Já que no game tem partes onde os instaladores correm atrás deles. Mas não, deixaram pro final. E isso ficou bom pra caramba. É como eu falei pra vocês, a cena ficou bem parecida com o game, né? E por ser durante a noite, deixou o clima ainda mais tenso com o Byaku saindo do chão. Ficou tenso aquela cena. E galera, que Byaku FDP, hein? Que Byaku, hein, galera? O bicho assustador, ele sai do buraco lá esmagando as pessoas, berrando que nem uma fera, parte a cabeça do Perry, porra. Já era aquele papo de que a infecção não precisa ser feita de uma forma violenta. O Byaku só quer destruir geral. Ele parece um tanque de guerra, é igualzinho do jogo. O que muda mesmo é que ele não arremessa esporos, né? Já que a série não tem disso. E, pô, teve uma outra coisa naquela cena que me assustou ainda mais. Galera, aquela menininha vindo pra cima da Ellie no carro, porra, pegaram pesado aí. O jeito dela se contorcendo pra cima da Ellie, pô, eu tenho medo de criança zumbi, criança fantasma, criança boneca assassina, velha, andando no teto, essas coisas me deixam... Pô, mas isso aí é pegar pesado. Quer dizer, não é medo, concordo? Isso é mais difícil de combater. Onde é que já se viu ter medo de criança zumbi, né? Parece o Chuck. Quem vai ter medo do Chuck, né? Enfim, o fato é que The Last of Us tá mostrando que a série é sobre conexões entre pessoas. Isso é um fato. Conexões entre pessoas. Coloca na cabeça isso. Se você quer ver outra coisa, você tá indo pro caminho errado. A gente tá lá... Agora a série já deixou claro isso. É uma série sobre interação entre as pessoas. Isso já tinha, inclusive, anunciado antes. As referências e os easter eggs pra quem jogou o game, tá lá. Mas o foco são as conexões humanas. O Joel com a Ellie com o Sam com o Harry... Até a Kathleen com o Michael. E por falar na Kathleen, porra, galera, ela deixou o ódio e a vingança consumir ela. Isso fez com que tudo que ela tinha conquistado até hoje com a resistência fosse jogado fora, né? Porque a maioria morreu. E uma horda de infectados saiu correndo em rumo à cidade. As ações dela eram más. Ela mesma afirma que o irmão fica horrorizado se visse o que ela fez. Eu acho uma pena que tenha mostrado tão pouco dela daquela zona de quarentena. Aquela galera merecia mais episódios pra se desenvolver melhor, eu acho. Quem sabe até alguns flashbacks com o Michael deixaria aquela história de Kansas City ainda melhor do que já foi. Agrega mais informação, né? O próprio Perry acabou sendo um personagem genérico, sabe? Poderiam ter caprichado mais nele durante o episódio, ou quem sabe até deixar o Perry sobreviver pra se vingar do Joe, sei lá, ia ser bacana isso. Mas me fala você sobre isso, também não achava que dava pra fazer uma série só em cima daquela zona de quarentena da Kathleen? Pô, de repente um spin-off. Me lembrou bastante The Walking Dead. Eles seriam facilmente um grupo que encontraria o grupo do Rick, ou quem sabe até
o grupo do Negan lá no mundo pós-apocalíptico. O legal de The Last of Us é que o universo do jogo é sobre o Joel e a Ellie. Mas, no geral, o universo daquela história não depende dos dois para existir. Então seria completamente possível um spin-off sobre outras zonas de quarentena. Sabe, se mantiver a qualidade da história, com certeza isso é uma franquia que vai durar muito além do que a história dos jogos é. Eu acho que por esse sucesso que tá sendo agora, pode escrever, acho que vai ter spin-offs. Vai ter várias temporadas aí também pra frente. Enfim, galera, acho que entre bem e o mal, deu pra ver que nenhum lado é garantido de sobrevivência no universo de The Last of Us. A única coisa que consegue realmente trazer um brilho pra aquele mundo é a Ellie. Eu acho que ainda é a Ellie. Ela fez o Sam esquecer um pouquinho o medo, deu esperança pra ele até o final. E claro, também a cada episódio que passa, a Ellie devolve um pouquinho mais a vida pro Joel. Isso é bom demais, isso é bacana demais. Será que isso vai ser o suficiente? Será que a série vai mudar o rumo dos dois? Ou vão fazer a mesma coisa que o game fez com os dois? Eles vão tomar o mesmo rumo dos games? Bom, enfim, eu não posso dar spoiler, né? Mas a verdade é que nesse episódio, tanto o Henry quanto a Catherine, e até mesmo o Michael, todos eles têm algo em comum, a esperança. Essa é a única ferramenta que faz eles resistirem e sobreviverem o máximo que der no mundo pós-apocalíptico. Agora você, curtiu esse episódio? Que nota você dá pra esse episódio? A série tá ficando melhor, tá ficando pior, ou pra você tá mesma coisa? O que você tá achando da série até agora? Comenta aqui embaixo. E pra não perder os próximos episódios, as próximas análises, as próximas teorias, você tem que estar inscrito aqui. Senão você vai perder. A gente traz muita análise pra vocês, muita informação desse universo, muitas respostas. Se inscreve com o sininho, senão o YouTube não entrega, ok? Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!